Apucarana celebra 81 anos de história e hoje o TN Online recebe o prefeito Rodolfo Mota, que vai conversar com a gente e vai contar sobre os projetos que promete transformar Apucarana. Seja bem-vindo. Obrigado, Liz, e a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Um prazer poder estar aqui. Como que o senhor enxerga a evolução aqui da cidade ao longo das últimas décadas? Apucarana é uma cidade muito boa, de um povo muito bom, trabalhador. Apucarana tem muitas vocações, a cidade está muito bem posicionada, estrategicamente localizada no norte do Paraná, próxima de São Paulo, saída para a nossa capital, enfim, Mato Grosso do Sul. Nós já tivemos ciclos muito valiosos, do feijão, do café, da década de 90 para cá, da confecção, do boné, como a nossa capital nacional do boné. Então, Apucarana é uma cidade incrível. Não estamos na velocidade que deveríamos estar, não executamos as obras de infraestrutura que deveríamos ter executado nos últimos 10, 15 anos, mas a cidade é muito boa. Comemorar 81 anos da nossa cidade com um povo bom, trabalhador, japoneses, italianos, ucranianos, mineiros, paulistas, gente de todos os cantos do Brasil vieram se estabelecer em Apucarana, colônias enormes, né? Grandes colônias ucranianas, japonesas, italianas, enfim, os mineiros. Eu mesmo sou de uma família de mineiros, minha mãe é nascida em Barbacena, veio para Apucarana ainda mocinha com o meu avô, minha avó, que também eram nascidos em Minas Gerais. Então essa é a cidade de um povo bom, ordeiro, trabalhador, uma cidade cheia de vocações e que o melhor está por vir. Já vivemos grandes ciclos, somos hoje uma referência na confecção, o maior polo de confecções do Paraná, um dos maiores do Brasil, mas nós ainda temos muito para avançar. Então, comemorar os 81 anos da cidade também é olhar para o futuro e pensar o que a gente pode fazer. Prefeito, em sua visão, quais áreas estratégicas que são importantes para Apucarana investir e melhorar a qualidade de vida da população? Bom, a gente tem que cuidar do que já temos, né? Esse polo da confecção, do boné, do uniforme, dos materiais de proteção individual, da camiseta, do jeans. Nós somos muito bons no que nós fazemos. Não é à toa que somos o maior do Paraná e um dos maiores do Brasil. Então precisamos olhar para essa nossa matriz econômica da confecção. São mais de 20 mil trabalhadores. Precisamos criar algo que possa ajudar as pessoas na formalização da sua facção, do fundo de quintal. A dona Maria, que trabalha com a filha, às vezes o filho, uma vizinha, que está lá sem a proteção do INSS, está sem um seguro, está sem recolher para aposentadoria. A prefeitura precisa ser essa indutora da documentação, facilitar a vida das pessoas, incentivar, levar um folheto, trazer para um curso, né, ensinar a fazer ali o cálculo de custo. A pessoa está lá cobrando às vezes 10 centavos, 20 centavos por uma peça, ela não tem a menor ideia por que é esse valor. Então a prefeitura precisa fazer a sua parte. Incentivar os empresários, pessoas que têm aí já 80, 100 funcionários, 200 funcionários, fornecer de repente um programa de qualificação, de treinamento de mão de obra. A gente tem uma queixa da nossa turma da confecção, que é a falta de mão de obra treinada, capacitada, né? Sobram vagas de trabalho para mão de obra especializada e falta gente para trabalhar. A prefeitura precisa oferecer esses cursos, preparar as pessoas, chamar os nossos jovens, né, com 16, 17 anos, ensinar a profissão da confecção. Tem os programadores, os bordadores, tem muito trabalho, tanto para os meninos quanto para as meninas. Então a gente tem que cuidar do que nós temos e que tem um valor já muito importante para a nossa cidade, 25 mil trabalhadores. Agora, não dá para a gente imaginar que a cidade vai viver a vida toda e só da confecção. A cidade precisa ser dinâmica, ela precisa acontecer. Trazer investimentos. Exatamente. Atrair novos investimentos, construir uma matriz econômica diversificada. A gente está indo aí para a área dos agrodefensivos, a gente tem curtume, a gente tem algumas empresas de tecnologia que já geram 500, 600 empregos. A gente precisa ir construindo alternativas. Vamos oferecer curso para a nossa rapaziada, aprender programação de bordado, fazer bordado? Sim, mas e se ele não quiser? E se a menina não quiser aprender a costurar na máquina? Qual é a outra alternativa que ela tem na cidade? Que tipo de investimento a gente está recebendo? Que empresas estão chegando em Apucarana? E a empresa ela só vem se a cidade estiver indo bem. Ela não chega numa cidade que está parada, que está quieta, que está morna. A empresa que vem de São Paulo, que vem do Mato Grosso, que vem de Curitiba, ela só vem se a cidade for pujante.
se a cidade estiver acontecendo, se obras estiverem acontecendo, se as pessoas estiverem melhorando de vida. A empresa não vem onde está caído, ela vem onde tá bombando, digamos. Sim. A Apucarana precisa fazer isso. A Apucarana precisa se despertar. A Apucarana precisa começar a construir as grandes obras de infraestrutura, viadutos, trincheiras, entradas da cidade, mudar a cara da cidade, a percepção da cidade. Eu tive um compromisso esses dias, à noite já, perto das 10 horas, lá no Pirapó, e estava chovendo. É muito triste você fazer o acesso da cidade de Apucarana vindo de Maringá ali pelo batalhão. É uma escuridão, Sim. É um breu, pé de manga, uma pista simples, um acostamento com buraco, na chuva. Chega a ser constrangedor falar que aquela ali é a nossa entrada de uma cidade de 140 mil habitantes que está completando 81 anos. Meio confuso ali, né? Precisamos urgentemente mexer nisso, precisamos fazer uma obra ali. Falava esses dias com o secretário da Casa Civil, o Ortega, com a nossa secretária das cidades, a Camila. Ali vai ser a principal obra desse mandato. E a mais cara também, porque a gente precisa começar lá na Forbil, onde tem aquela confusão para entrar na cidade. Carreta, às vezes, capota ali, porque se perde. Inclusive, palco de vários acidentes. Exatamente. Precisamos começar ali já, na região de Letran, Forbil, arrumar aquela entrada da cidade, fazer ali uma pista dupla, iluminação, canteiro central, acostamento, já pensar numa marginal para aqueles barracões que estão lá mais próximos do João Paulo e terminar no viaduto de João Paulo. Tem gente que tem falado, Rodolfo, você vai fazer a rotatória de João Paulo? Acho que não, porque tudo que é paliativo acaba ficando definitivo. Então, ali a gente quer, de fato, fazer um viaduto de acesso para a cidade. Quem for entrar na cidade faz por cima do viaduto, quem for fazer o box ali, o João Paulo, o Parque Industrial Oeste, faz por baixo. A gente tem área ali, a gente tem largura ali suficiente para fazer uma obra dessa. São 40 milhões de reais na nossa primeira estimativa, começa lá na Eletrana, no Forbil e termina no João Paulo, mas tem que ser feito. Fazendo isso, a gente atrai os investimentos para a gente gerar novas oportunidades, novas empresas, novas questões para a cidade, coisas que a gente ainda não está vivendo. Então, para mudar a vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas, a prefeitura precisa induzir isso. A prefeitura é como se fosse um fermento. A direção que o prefeito dá para a cidade é como se fosse um fermento. Para onde nós vamos? Né? O que a gente quer construir? E a partir disso, soma-se os empresários, as entidades, os deputados que nos ajudam, o governo do estado, o governo federal, os órgãos federais. E nesse esforço, capitaneado pela prefeitura, com a direção que o prefeito dá, para a gente melhorar a vida das pessoas. Nesse começo de mandato já tem muita coisa acontecendo, porque você não teve nem muito tempo, né? Precisou fazer um raio-x rápido da situação e já resolver as questões. Pois é, nós temos aí menos de um mês de mandato, né? Completando agora o primeiro mês. E confesso para você que a impressão que nós temos é que a gente está lá há 6 meses. Por que isso? Porque são muitas decisões, são muitas questões que precisavam ser resolvidas urgentemente. Falta de pagamento dos médicos da UPA. Depois que perderam a eleição em outubro, não pagaram mais os médicos da UPA. Isso é um absurdo. Você deixar um trabalhador da saúde que faz plantão, né? 24 horas por dia, 3 meses sem receber, isso não tem cabimento. UBS sem medicações básicas, de uso contínuo, de idosos. Pessoas que usam alimentações pela sonda, usam fórmula, leite em lata, né, como é mais conhecido, 5 meses sem receber. São pessoas carentes, pessoas que estão acamadas, deficientes, pessoas idosas, pessoas que sofreram traumas, né, que estão acidentadas na cama se alimentando pela sonda. 5 meses sem fornecer alimentação que é para a sobrevivência dessas pessoas. Então a gente chegou resolvendo questões graves e urgentes como essa. A falta do recurso, a falta de planejamento do orçamento, não tem nada organizado, é uma bagunça, né? Deixaram essas coisas todas desorganizadas, era uma cultura organizacional muito difícil de lidar. Os nossos servidores, em grande parte dos departamentos, sem condições de trabalho, sem equipamento de trabalho. A gente recebeu a prefeitura com uma motosserra no pátio de máquinas. No meio ambiente, 1,5, porque é uma bem pequenininha, velha, antiga, e uma outra antiga, que o funcionário tem que quase bater na máquina para conseguir fazer ela funcionar. No pátio de máquina, a gente recebeu com uma motosserra. A gente não tem motosserra para fazer defesa civil. No caso de um temporal, no caso de um acidente, de alguma coisa grave, a gente não tem. Então, socorrendo essas questões, o bosque estava sem condição de uso justamente no período de férias. Quando chega o final de novembro, você tem que ir lá e preparar esses espaços públicos para as férias escolares, porque é lá que a família, o vô, a avó que está ficando com a criança pode levar. Estava sem condição de uso.
Em 11 dias de mandato, a gente devolveu o bosque para o uso. Lavamos, pintamos, organizamos, arrumamos banheiro, enfim, calçamento, sinalizações. A equipe fez um belíssimo trabalho. Com 11 dias de mandato, a gente devolveu o bosque para uso, porque estamos aí agora, finalzinho de férias escolares, mas o pessoal conseguiu aproveitar o bosque nesses últimos dias. Estou incomodado com a questão do Parque da Raposa, né? Então, assim, são muitas coisas que a gente precisa fazer, por isso que eu digo, com quase um mês de mandato agora, tenho a impressão que a gente já está lá 6 meses. Pagar médico, colocar remédio, a metade das ambulâncias sem funcionar. A gente estava com um carro parado em oficina aqui da cidade há 6 meses por falta de pagamento. Carro da prefeitura, retido na oficina por falta de pagamento. Então, a gente precisa organizar tudo isso e, ao mesmo tempo, olhar para o futuro. Exato. A gente foi eleito e recebemos a confiança das pessoas para olhar para o futuro. Por isso que, enquanto a gente cuida de organizar o pagamento atrasado do médico, eu estou em Curitiba falando sobre os projetos da entrada da cidade. Enquanto eu estou em Brasília, a gente tem compromisso agora nos próximos dias em Brasília e também com o governo do estado, em Foz do Iguaçu. Enquanto a gente está lá, a nossa equipe da contabilidade está organizando o orçamento junto com o professor Rogério. Então, é sempre assim, um olho no gato, um olho no peixe, né? Enquanto a gente está cuidando, monitorando a questão da dengue, estamos fazendo uma festa histórica e linda na cidade nesses dias, que, assim, 5 atrações nacionais, né? A gente está muito feliz de tudo que está acontecendo, preparamos um grande esquema de segurança para a gente ter uma festa tranquila, com recorde de público, certamente. Então, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E o meu ritmo de trabalho é muito intenso. Eu trabalho 18 horas por dia, 16 horas por dia no mínimo. E a equipe não é muito diferente. A equipe tem ido embora às 8, 9 horas da noite. Aquele dia que aconteceu a situação do Cisvir, era meia-noite, estávamos eu, secretário de Meio Ambiente, secretário de Serviço Público, a primeira-dama, no Cisvir. Lá junto com o Alex, o servidor do Cisvir, um vigilante do Cisvir, para a gente poder ajudar a fazer, socorrer alguma coisa daquele alagamento que teve no Cisvir perto do dia 15. Então, esses são os desafios. Né? Cuidar do alagamento do Cisvir, cuidar da medicação, cuidar da festa da cidade, preparar o futuro, fazer os projetos. E a gente está muito feliz nesse ritmo de trabalho meio alucinante, né? Mas a gente precisa imprimir esse ritmo para a cidade. Chacoalhar a poeira mesmo, sabe? Olhar para o futuro e pensar grande. Tá certo, prefeito. Em relação ao futuro, vamos falar de educação. Como que o senhor vê o setor de educação, como ele ajuda no desenvolvimento aqui da cidade e o que a prefeitura tem de planos para melhorar a infraestrutura, melhorar a educação mesmo? Bom, a gente já adotou algumas mudanças com a nossa secretária Ana Paula. E dentre tantas mudanças, eu quero citar 2. Primeira mudança foi em relação ao sistema utilizado pelas professoras nas salas de aula, para lançar presença, faltas, notas, enfim. A Autarquia de Educação tinha contratado um sistema que custava quase R$1 milhão por mês, por ano, aliás, desculpa. Isso são quase R$4 milhões em mandato. Sendo que o sistema da prefeitura já tinha um módulo para a educação, e a gente já paga o sistema da prefeitura, e o Estado do Paraná fornece um sistema também que é ligado com o Ministério da Educação, gratuitamente. A nossa pergunta foi, por que pagar quase R$1 milhão no sistema se nós temos 2 opções? Outras 2 opções que não nos custam nada. Obviamente que fomos falar com o chefe do núcleo, conversamos com a Secretaria de Estado da Educação e dissemos, olha, não sei como era antes, mas a gente quer usar o sistema de vocês, que é bom, que a grande maioria absoluta dos municípios usa, é integrado com o sistema do MEC, porque a gente precisa repassar essas informações para o Ministério da Educação, e custa R$0. Cancelamos o contrato com a empresa, que custava R$1 milhão por ano, e estamos usando o sistema do Estado, que é gratuito. E que é bom, bom demais. Outro exemplo de mudanças na educação. Havia uma confusão nas aulas das crianças com a educação física. Então a criança chegava, fazia o lanchinho dela e ia para a sala de aula. Tinha lá 1h30 de aula, mais ou menos. Por volta das 9 horas, tirava as crianças da sala, levava para o pátio, fazia lá algo chamado educação física, parecido com isso. 40, 50 minutos, 1 hora, voltava para a sala, suados, agitados, confuso. Cara, você coloca a criança de 7, 8 anos de idade para correr numa quadra, 1 hora, e depois manda ele sentar numa carteira de escola e fala, agora você vai ter aula de geografia. É óbvio que os professores tinham dificuldade. Na minha época era a última aula, porque a gente... Perfeito, porque você sua, você cansa, você fica agitado e tal. No meio da manhã, as crianças voltavam para a sala de aula agitados, suados e tal. Tivemos que organizar isso, obviamente.
porque a gente quer dar condições desse professor dar uma boa aula para a criança. Imagine 35 crianças voltando do ginásio para ter aula de geografia, de história, de português, de matemática. Então, mudanças como essas, para economizar recursos, para dar melhores condições de trabalho para as nossas diretoras, nós já lançamos o edital das eleições para diretoras de CMEs e escolas. Vai ser um processo público, transparente, ouvindo os nossos servidores que vão participar pela primeira vez, vão ser consultados pela primeira vez da escolha de diretora de escola e CMEI. Nunca os nossos servidores da educação foram ouvidos para a nomeação das diretoras e diretores de escola e CMEs. Vai ter a participação dos nossos servidores, um processo transparente, nada de peixada, nada de indicação, nada de amigo do rei, nada disso. Público, transparente, todas as professoras e professores podem participar do processo. Estamos já no calendário, né, dessa seleção para diretores de CMEs e escola. Então, assim, mudanças de cultura, de maneira de gastar os recursos da cidade, os recursos da educação. A gente está muito feliz com o que a gente vai poder fazer. A Apucarana tem um histórico bom nas notas do IDEB e a gente tem o desafio de cuidar disso. Mas mais do que aquele número, ser 7, ser 6, ser 8, ser 50, ser 1000, é como as nossas crianças estão saindo da educação. Tem que ser de verdade esse número. Eu tenho relatos de professores do 6º ano do estado que recebem os nossos alunos e dizem para a gente, 1/3 dos meus alunos do 6º ano não estão alfabetizados corretamente. Então, peraí, tem alguma coisa que não está batendo. Será que o nosso aluno desaprende de novembro para fevereiro? Né? Então tem que fazer educação de verdade, tem que cuidar das pessoas de verdade, valorizar os nossos professores, nossas merendeiras, zeladoras, enfim. A gente anunciou algumas melhorias, né, para a nossa turma dos serviços gerais, das nossas zeladoras. Então, sim, a gente quer valorizar o trabalho de quem faz a educação acontecer, porque a construção do futuro é todo dia, com as nossas crianças. E você, como professor, além de prefeito, deve ter esse olhar mais carinhoso para a educação. Eu sou suspeito, né? Eu tenho 12 anos como professor, não fui mandado embora ainda e não pedi as contas. Então, estou lá com o meu vínculo de professor. Né? Professor é o único cargo que a Constituição autoriza você ser qualquer coisa e professor. Só falta descobrir em que horário você vai conseguir realizar essa função. Esse é o nosso desafio. O pessoal me perguntou esses dias, Rodolfo, mas prefeito pode ser professor, né? Não tem que... Falei, cara, a Constituição é o único cargo que a Constituição libera. Para o juiz, para o promotor, para o prefeito ser professor também, né? Então, estou lá, estou com o meu vínculo. Acabaram as férias agora essa semana, né, da FAP. Então, nos próximos dias a gente vai conversar lá com a instituição. Mas, assim, estou tentando ver se eu fico com um pezinho lá dentro da faculdade, porque é a minha vida, né? Eu sonhei em ser prefeito, mas também me realizo como professor. Então, claro que a educação, para mim, tem um peso diferente. Eu entrevistei uma pessoa que falou uma coisa que me tocou muito. Ele falou assim, toda vez que eu esqueço o nome de alguém, você lembra de mim? Não. Você é professor, né? Ou professora. Daí eu falei, por quê? Ele falou, porque ninguém nunca se ofende em ser chamado de professor e professora, verdade. Né? Que alguém que ensina. É lindo demais. Eu tenho muito orgulho, sabe? Eu conto isso para os meus alunos, para os meus amigos. Tem dia que eu chego na FAP cansado, dia difícil, às vezes com dor de cabeça, irritado e tal. Aquele dia que não deu certo, né? Que você está incomodado. Eu entro na sala de aula, ligo o computador, pego o meu esboço de aula, começo a conversar com os alunos. Eu acho que não vão 20 minutos. 15, 20 minutos, eu esqueço das coisas. Parece que eu vou para outro mundo, outra camada assim do mundo. E eu vou embora às 10h30 da noite moído, porque eu dou aula mesmo. Né? Eu dou aula mesmo, eu suo, transpiro, eu anoto, eu ando pela sala. E aí eu vou embora às 10h30 da noite moído, mais leve, feliz, bem. Eu saio da FAP 10h40 da noite, melhor do que eu entrei. Né? Mais cansado, mas mais feliz, melhor. Então, a sala de aula para mim é algo muito especial. Prefeito, Apucarana é conhecida por ser forte no setor de confecção e do comércio. O que o senhor, a prefeitura, pretende fazer para apoiar, para expandir esse setor na cidade? Como eu disse, a gente precisa cuidar de quem já está aqui, das Donas Marias, que estão lá nas facções, né, nos nossos bairros espalhados pela cidade, dos nossos empresários, que já conseguiram dar o próximo passo, já tem o seu barracão, né, tem lá um grupo de funcionários, tem lá uma estrutura no seu escritório, enfim, precisamos cuidar de todo mundo. Nós estamos mapeando quais são essas ações. Como fazem poucos dias que a gente chegou na prefeitura, nós não encontramos um projeto para a confecção. A gente não tem um plano de trabalho para a confecção. Não tem nada grande acontecendo, não tem nada estrutural acontecendo. Rodolfo, tem tal projeto que está na etapa 5. Não tem.
Então a gente precisa estruturar isso, organizar isso. Você vê, o nosso parque industrial chamado da Juruba, o acesso dele não tem asfalto. Não tem asfalto, é por uma terra de chão batido, passando por uma linha de trem. Dependendo do tamanho do caminhão, não consegue passar porque é um morro para chegar. Quem conhece a estrada da Juruba, ali atrás da Cocamar, ali é o acesso. Então tem um morro, tem uma linha de trem e não tem asfalto para chegar no parque industrial. Então a gente precisa organizar esse setor, a gente precisa criar um plano de trabalho. Não importa se é o Rodolfo que está prefeito, tem que ter trabalho para 2 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. A tecnologia está aí. Como é que nós vamos enfrentar o ramo da confecção com toda a tecnologia que está chegando? Vai precisar de menos pessoas na costura daqui a um pouco. Como que nós vamos dar resposta para isso? Tem que ter um plano de trabalho, tem que contratar consultoria, tem que chamar a FIP, tem que chamar a FGV, tem que chamar o UEL, tem que chamar o TFPR, chamar as grandes instituições e nos ajudar a projetar o futuro da cidade. Então, tem que cuidar da formalização do INSS, da aposentadoria da Dona Maria que está costurando, né? Porque a gente não quer que ela fique, quando chegar aos 60 anos, sem aposentadoria, e, ao mesmo tempo, olhar para essas empresas que nos ajudam a gerar a carteira assinada na cidade e incentivar de alguma maneira. O que os empresários me pedem muito é ajuda na formação da mão de obra. Então, vamos pensar nisso. O Senac está aí, o SESI está aí, o Senai está aí, podemos pensar em outras empresas também, mas, de maneira inicial, a gente precisa planejar e projetar, porque a gente não tem nem isso. Sim, tem então, que conhecer qual é a situação real, né? Números, planos, projetos, ouvir esses empresários, ouvir a turma da confecção, das facções, dos bairros. Temos que estruturar o serviço, Liz. Infelizmente, não há nada em andamento para te dizer, olha, a próxima etapa é isso, né? Estamos na etapa do projeto tal, vai precisar de tantos milhões. Não tem. A gente vai organizar esse trabalho para os próximos anos. Mas é muito importante a sinceridade, você está dizendo, vou conhecer e vou tentar resolver. Vou analisar. Sim, a nossa missão. Né? Com certeza. Talvez a gente está olhando para um lado, precisa resolver esse problema, e não é o mais urgente. Né? Por isso que tem que estudar, por isso que tem que contratar, por isso que tem que chamar as grandes consultorias do Brasil, porque nós estamos falando de muitos milhões de reais e milhares de pessoas. Não pode ser uma decisão da cabeça do prefeito, da cabeça do secretário. Eu acho que isso aqui vai ficar bom. De improviso está cheio. Por isso estamos como estamos. Então não dá. Tem que ser FGV, tem que ser FIP, tem que ser o UEL, tem que ser o TFPR, tem que ser grande, tem que ser para o futuro da cidade. E o prefeito não tem resposta para tudo. Por isso que a gente tem que ouvir os especialistas em cada área. Prefeito, sustentabilidade é uma pauta crescente em várias cidades. Em Apucarana não é diferente, não vai ser diferente. Quais os projetos que a Prefeitura pensa em desenvolver para aumentar a sustentabilidade aqui na nossa cidade, que é o futuro? Temos um grande desafio. Apucarana é uma cidade abençoada do ponto de vista ambiental, da natureza, 3 bacias hidrográficas, Mata Atlântica, enfim. A gente tem uma biodiversidade enorme, né? Temos que cuidar disso. Ao mesmo tempo, tem que fazer desenvolvimento econômico acontecer. Então, você precisa conciliar as duas coisas. Uma não anula a outra. Eu posso desenvolver uma região da cidade e, ao mesmo tempo, cuidar do meio ambiente. Isso é sustentabilidade, né? Sustentabilidade é garantir que as próximas gerações tenham os recursos necessários para existir. A gente não pode acabar com os recursos para a nossa geração. Então, ao mesmo tempo que você cuida do meio ambiente, você pode desenvolver a cidade economicamente. E a gente tem que olhar para esse futuro. Como eu dizia, sobre a questão industrial, a questão do desenvolvimento sustentável não é diferente. A gente não tem um plano, né? A gente não tem um projeto. A COCAP faz um trabalho de coleta de recicláveis. O programa Feira Verde, que deve ser retomado nos próximos meses, nos próximos dias, aliás, ajuda nesse trabalho de coletar o reciclável. Tem um pedido, uma recomendação administrativa do Ministério Público para que a gente inicie a compostagem de todo o lixo orgânico produzido na cidade. Não tem nada feito, né? A gente tem que começar do zero. E um trabalho de educação ambiental, de conscientização, leva meses. Sim. O Ministério Público nos deu dias, porque isso já se arrastava da outra gestão. Então, a compostagem é muito bacana. A gente tem que avançar para isso. Por que a gente tem que enterrar casca de banana, limão, pó de café e tal? Dá para fazer um trabalho de compostagem, garantir que o meio ambiente seja mais sustentável. Mas isso não é do dia para a noite, né? Hoje a gente está enterrando esse orgânico, pagando para a terra enterrar, e não precisava. Então, tem que fazer educação ambiental nas escolas, né? Inclusive o Felipe, que é o nosso diretor do Canil,
uma das missões que ele tem, além de socorrer a questão da estrutura lá do nosso Centro de Saúde Animal, é também pensar um projeto de educação ambiental junto com a Secretaria de Educação. Então, é construção... Felipe, que é biólogo, né? Entende Sim, muito. de formação, né? Uma pessoa vocacionada, defensor da causa animal, aceitou o nosso desafio de ser o diretor do Centro de Saúde Animal lá, mais conhecido como Canil, tá? Não tem problema não, pode chamar de Canil, mais conhecido como Canil. Então, assim, é um trabalho de construção, né? Falar de futuro, desenvolvimento sustentável é um trabalho de construção e nós não temos nada relevante em andamento. Então, nós vamos começar do zero esse trabalho. Outro assunto importante é o turismo, que tem se mostrado com grande potencial em Apucarana. Quais propostas, ideias que você tem para atrair mais visitantes aqui para a nossa cidade? Nós temos duas vocações para o turismo, né? A questão religiosa, com os parques, enfim, agora com a Basílica Menor, Nossa Senhora de Lourdes, que também passa a ser um atrativo, né, para quem é devoto, enfim. E a questão do turismo ecológico, do turismo de aventura, do turismo de natureza, né? Nós estamos numa serra. Então tem cachoeira, tem bastante espaço para motocross, bicicross, esses eventos, né, de esportes radicais, enfim. Então nós temos duas possibilidades de cara, né? A questão do turismo religioso e a questão do turismo de natureza. Precisamos criar um projeto, um plano, um trabalho. Nós temos alguma coisa em mente, obviamente, né? A gente já... Quando a gente se preparou para chegar na prefeitura, ser candidato, na transição, a gente ouviu algumas pessoas, mas a gente precisa fazer a organização dessas ideias e lançar esses programas. Mas a Apucarana tem vocação para o turismo. É um investimento barato, não custa caro, né, investir para a cidade aumentar o seu número de turistas, enfim, e aproveitar a questão religiosa e das nossas belezas naturais. Temos muito para avançar. Eu acho que essa é uma área que a Apucarana pode ainda, em algum momento, se orgulhar. Falar, poxa, né? A gente está recebendo aí gente de todos os cantos do Brasil. Acho que tem espaço para isso acontecer. Prefeito, a infraestrutura é muito importante para o crescimento aqui da cidade, né? De qualquer cidade, inclusive. Mobilidade urbana, o que vocês pretendem, o que o senhor pretende priorizar na sua gestão para melhorar a situação de Apucarana? A gente vê que o terminal está numa situação bastante triste, difícil. Tem muita coisa para ser feita. Tem. Veja, a cidade é feita de muitas coisas. Do pagamento do salário atrasado do médico, do remédio, da festa da cidade, o investimento para isso, segurança pública através da nossa Guarda Municipal e feita de grandes obras. Nós precisamos fazer as grandes obras para Apucarana olhar para o futuro. Precisa pensar em mobilidade, precisa pensar no terminal, precisa pensar na nossa rodoviária. Temos que arrumar os acessos da cidade, como eu dizia, a entrada de Maringá, a entrada de Califórnia e a entrada de Arapongas. As três entradas da cidade deixam muito a desejar do ponto de vista da infraestrutura, do ponto de vista da logística, né? Pista simples para entrar na cidade de Apucarana. Agora vem aí o nosso contorno leste. Já temos a empresa, a concessionária, né, que recebeu essa obrigação de fazer. Nos próximos 2, 3 anos serão feitos os projetos dessa obra. É uma obra de alguns milhões de reais, então os projetos são complexos, são demorados, envolvem desapropriações, enfim. Nós vamos fazer o contorno leste, isso vai nos permitir o desenvolvimento na região leste da cidade, na região da Bacia do Tibagi, lá depois do Sumatra, do Jaçanã, dá para a gente começar uma nova cidade, uma nova história depois desse contorno leste. Então isso vai abrir a Apucarana para o futuro, mas a gente tem que arrumar as coisas que já estão muito demoradas, né? As 3 entradas da cidade, algumas transposições da linha férrea. A gente pediu para o DENIT iniciar um estudo para a gente poder saber. Precisa mesmo fazer o contorno do trem, né? Dá para rebaixar o trem em alguns lugares, para a gente poder facilitar o acesso das pessoas, ligar os bairros. O que é mais viável, né? O trem está aí, é um problema para a gente. A gente oficiou a Rumo esse mês para roçar o mato na beira da linha, porque nem isso eles fazem. É escorpião, é cobra, é barata, é aranha, é insegurança, é escuridão. Os caras ganham milhões de reais passando esses trens aqui por dentro de Apucarana, pica a cidade em 3 partes, porque chega trem de 3 lugares diferentes na cidade, e não roça o mato. Então é um problema. A gente tem que olhar para o futuro de Apucarana e falar, olha, isso aqui é um assunto, né, a ser tratado. Então, infraestrutura é da mobilidade, é do terminal, é da rodoviária, é das entradas da cidade, é da questão da linha férrea, que causa muito problema para a gente. Quantas pessoas sequeladas da linha do trem Apucarana tem?
Centenas ao longo dos últimos anos, pessoas que perderam a vida, famílias que perderam entes queridos na transposição da linha do trem. Então, olhar para o futuro é pensar nisso tudo. Rodolfo, um dia vai acontecer isso? Vai. Mas tem que começar. Sim. Nem serei eu o prefeito, provavelmente. Sei lá, vai ser 1, 2, 3, o terceiro prefeito lá na frente. Como a questão do contorno leste. Ele foi idealizado há 30 anos atrás, roubaram ele da gente, não fizeram na última concessão do pedágio, vai sair nessa. Eu quero ser o prefeito que garanta que todos os projetos fiquem prontos. E quem sabe, Deus abençoe, que no final lá do nosso mandato, dos 4 anos, comece a obra. Né? Nem sei se eu vou ficar depois, se eu não vou, mas alguém tem que começar. Né? Então a gente precisa olhar e pensar grande e olhar para o futuro. Prefeito, o que o senhor acredita ser o seu maior legado que você vai conseguir deixar para a cidade nos próximos anos, considerando que Apucarana, né, completa 81 anos? Cuidar das pessoas, acolher as pessoas. As pessoas precisam se sentir cuidadas, respeitadas, as pessoas precisam se sentir seguras na nossa cidade. Na educação, na saúde, nos cuidados do esporte, na nossa assistência social, os nossos empresários, as pessoas que investem na cidade, a pessoa em situação de rua, que está numa situação difícil, né? A cidade que acolhe, que cuida das pessoas. Essa cidade precisa ser mais leve, precisa respirar mais feliz, as pessoas precisam viver com mais alegria. É isso que a gente tem tentado fazer nos últimos dias, nesses primeiros dias de mandato, sabe? Organizar, pintar, roçar. Isso não é só por conta da ação física ali. Ah, roçou 10 mil metros quadrados. Não, é porque a pessoa que passa ali todo dia, ela fala, poxa, ufa, hoje eu não vou passar aqui com medo. Porque é o caminho para o ponto de ônibus, é o caminho do trabalho dela. Cuidar das pessoas. E se eu puder construir um legado, é dessa construção do futuro. Daqui 10, 15 anos, nós vamos ter viadutos, trincheiras, que os projetos começaram esse mês. Lá com o Ortega, lá com a secretária Camila, com o Guto Silva do Planejamento. Eles não vão ser nem mais secretários de Estado, talvez eu não seja mais o prefeito, mas alguém daqui 5, 10, 15 anos, uma nova região da cidade surgindo, porque fizeram um viaduto, porque fizeram uma trincheira. Poxa, quem fez esse negócio? Ah, não sei, foi um cara aí que foi prefeito um tempo atrás. Não importa. Não precisa nem lembrar que fui eu quem fiz, mas deixar um legado. Construir uma cidade que as pessoas olhem daqui 10, 15 anos e falem, poxa vida, ainda bem que fizeram isso aqui. Como hoje a gente está lamentando o fato de Apucarana não ter nem luz na entrada da cidade. Chegando de Maringá, é aquela escuridão. Então, eu não quero que daqui 5, 10, 15 anos alguém lamente e diga, poxa, mas a entrada da cidade continua sem luz. Passou um prefeito aí, o cara não fez nada. Então, a gente precisa resolver essas questões históricas da cidade, da infraestrutura, mas, acima de tudo, cuidar das pessoas. Os nossos servidores, são 3.500 servidores que abrem e fecham os CMEs, as UBS, tapa buraco, corta as árvores, limpa os bueiros, atende as pessoas na UPA, no SAMU, 24 horas por dia. Os nossos servidores precisam estar mais satisfeitos, precisam saber que eles fazem parte da cidade, que a cidade vai bem se eles fizerem bem o trabalho deles. A gente apresentou algumas melhorias agora para algumas categorias de servidores, vamos pensar como fazer outras coisas para avançar. E é isso, cuidar das pessoas e construir um futuro, para que as pessoas daqui a algum tempo olhem e digam, poxa, ainda bem que isso aqui foi feito. Prefeito, então, para finalizar, qual mensagem nesse aniversário o senhor quer deixar para os apucaranenses? Nossa cidade é boa, ordeira, de um povo bom e trabalhador. O prefeito sozinho não faz nada. Eu preciso da sua ajuda, da sua torcida, da sua oração, da sua fé, do seu trabalho. Gente que trabalha 24 horas, essa cidade é uma cidade que não para. Nas bordadeiras, nos acabamentos, nos silques, né? É uma cidade boa demais, mas a cidade é de todos. Quando a gente cuida do bosque, devolve o bosque para uso, quando a gente vai lá usar o bosque é de todo mundo, é seu, é do seu filho. Cuidar da nossa cidade como sendo nossa, olhar para essa cidade com amor mesmo, sabe? Olhar para essa cidade como alguém que diz, essa cidade é minha, eu vou ajudar a cuidar. Olha, o prefeito acertou nisso aqui, o prefeito não foi muito bem nisso aqui, mas eu tô junto, vou ajudar, né? Na calçada na frente da casa, na questão da dengue, né? Faz uma novena, reza, pede para Deus ajudar, né? Enfim, na UBS, tem alguma coisa para fazer na sua comunidade, na sua paróquia, na sua igreja, na diaconia, se envolva. Eu tô tentando chamar as pessoas para participar da cidade. Agora, no aniversário da cidade, né? Chamamos algumas entidades, algumas pessoas para ajudar entregar uma água na corrida 28 de janeiro.
né? Poxa vida, os meninos aí dos desbravadores, os escoteiros, os legendários, Ordem de Molay e tal. Cara, pô, um copinho d'água lá pro cara que tá correndo a prova 28 de janeiro. Mas é um contrato a menos que a prefeitura tem que fazer. É um dinheiro que a prefeitura economizou, porque uma entidade, uma ONG, alguém foi lá e ajudou a entregar o copo pro cara que tá correndo a corrida, lá na corrida 28 de janeiro. Então é isso, a cidade é de todos. Preciso da ajuda dos nossos servidores, preciso da sua oração, da sua torcida, para a gente poder fazer essa cidade viver os melhores anos da sua história. Com respeito a todo mundo que já passou. Quem passou é que nos trouxe até aqui. A gente tem que respeitar o passado. Mas a gente tem que pensar grande para o futuro. E esse futuro agora está na sua mão, está na minha mão. Vamos construir esse futuro juntos e vamos viver os melhores anos da nossa história. Prefeito, muito obrigada por essa conversa. Parabéns a todos os apucaranenses. E Feliz sucesso aniversário, né? nessa empreitada. Feliz aniversário, Para Apucarana. Apucarana e para os apucaranenses que constroem essa cidade todo dia. Um prazer estar aqui.